texto que nós lemos, na verdade, ele está falando exatamente do que existia dentro da própria igreja. Naquela época, o que acontecia muito? Os homens não liam a palavra, não faziam nada, e não queriam orar, e mandavam as mulheres orar. E o apóstolo Paulo falou, melhor as mulheres ficarem quietas, e esses homens começarem a agilizar. Não sei se vocês já viram isso, não é só naquele tempo, que tem homem que não faz nada e põe a mulher na frente, né? Agora não tem mais isso, né? Não, né? E nesse texto aqui, Paulo também estava trazendo uma palavra de confronto para a igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja não tinha ordem. Imagina se essa igreja aqui não tiver ordem. Ah, não acho que tem que cantar, não. Vocês têm que, na verdade, primeiro faz o apelo, depois faz o dízimo, eu que quero tocar. Imagina todo mundo brigando, empurrando o chinês. O violão é meu, né? Uma confusão, Karina caindo deitada, não é a hora dela, todo mundo brigando. Às vezes a pessoa fala, pô, mas a igreja ninguém pode dar opinião. Você pode, mas ninguém vai ouvir. Por quê? Porque tem que ter ordem, né? Num lugar tem que ter ordem, tem que ter liturgia, tem que ter senão ia ser uma bagunça. Uma vez eu fui pregar num lugar, e eu comecei a falar, daí o cara gritou, isso mesmo, o outro atrás, isso é verdade, outro não consegui terminar, eu falei, quer saber, eu também vou fazer isso aí, e fui embora. Eu não consegui falar nada, tudo que eu falava, eles levantavam e falavam, é verdade. Eu falei, pô, mas você acha que eu vim aqui para contar mentira, né? Mas os caras me atrapalharam o culto inteiro. Né? Não consegui fazer nada, foi um mover para eles, né? Eu saí de lá atordoada, tanto que gritaram na minha orelha. Mas precisava ter ordem e precisa ter decência, é isso que Paulo estava falando, que Deus não é um Deus confuso. Porque o que confunde as pessoas que não entendem Deus? Por que o mundo é tão cruel? Por que tem tanta criança passando fome na África? Por que tem tanta injustiça? Por que tem tanto assassinato? Por que tem tanto até servo de Deus que morre de câncer? Por que tem tanta desgraça no mundo? Por quê? Porque a pessoa não entende que Deus não é confuso. Tudo que Deus faz é em ordem cronológica. Você que lê Bíblia sabe que tem o início, que é Gênesis, tem o Apocalipse, que é o fim. Ele botou até o fim para mim e para você. Se você não entende, é problema seu, mas ele pôs. Deus botou tudo em ordem para a gente não se perder. Só que Ele se revela para quem busca. E Deus é um Deus do livre-arbítrio. Tudo que a humanidade vive hoje é porque escolhe. O mal existe no mundo, mas as pessoas sofrem consequência do pecado delas. E isso é muito difícil para quem não conhece o Deus de amor, porque você fica achando que Deus é um Deus de ira, que Deus é um Deus de injustiça. E o que acontece quando eu e você passamos momentos muito difíceis? Nós não nos levantamos contra Deus, mas a gente fica confuso, porque a gente é de carne, amém? Eu e você somos seres humanos, nós não somos anjos. Nós sofremos. E tem momentos que realmente a gente não entende o que está acontecendo, porque você faz tudo certo. E você passa coisas que não merece. Se eu perguntar aqui, quem que passa coisa que não merece? Um monte de gente vai falar, eu não mereço. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não mereço sentir a dor que eu sinto, eu tenho Deus. Mas nós não temos imunidade contra a dor. Nós não temos imunidade contra as lutas. Se Jesus Cristo precisou passar a crucificação, mesmo sendo Deus, o que Ele disse? Se eu venci o mundo, vocês vão vencer. Deus está com a gente para que a gente possa aguentar a bucha, possa suportar a confusão, entendendo que a confusão é um ataque do próprio capeta sobre mim e sobre você. Você não pode aceitar e está confuso. Não sabe se ora para namorar, não sabe se namora, não sabe se casa, não sabe se troca de emprego, não sabe se foge, não sabe se muda de igreja, não sabe absolutamente o que fazer da sua vida. E quando você está debaixo desses ataques, você precisa entender o que é uma confusão. A confusão, ela deixa mentalmente a pessoa atrapalhada. Quando ela ataca o nosso físico, que hoje em dia tem atacado muito o físico, as pessoas, na verdade, sofrem desequilíbrios químicos e surgem doenças psicossomáticas, deixa a pessoa com medo,
Quantas pessoas que são fortes, legais, alegres, que você e eu conhecemos, têm síndrome do pânico, e você pensa, mas você tem medo do quê? Ela não sabe também. Ela só sabe que em determinadas horas ela tem que correr, em determinadas situações, e ninguém consegue explicar direito o que é isso, por que a pessoa fica insegura, por que a pessoa fica confusa, por que hoje tantos jovens no mundo têm cometido suicídio, por que as pessoas estão se matando tanto, porque elas estão extremamente confusas. Os jovens estão confusos. Antigamente, nós, por mais que tivéssemos o nosso desvio de conduta, quantos de vocês aprontaram horrores, você não sofria a pressão que o mundo sofre hoje. Quando veio aquela história da baleia azul, que estava todo mundo se matando, na verdade a baleia azul foi um empurrão para jogar tantas pessoas no precipício. Por quê? As drogas são novas. Antigamente você fumava uma tora, a tua mãe via, porque você estava com o olho vermelho, o cabelo fedendo e sei lá, você dava na cara, né? Ou entrava com o cara assim, todo comendo a orelha. Hoje em dia o cara enfia uma balinha dentro da boca, ninguém sabe que o cara está louco. Mais ou menos, né? Chega na cozinha, ele está pulando. Hoje em dia, como é que a sua mãe, como é que o seu pai vai saber o que você está fazendo? O cara enfia a cara na internet, ele entra nas piores viagens do mundo, fala com todo tipo de pessoa, vê todo tipo de pessoa, você não sai do quarto. E você entra na dimensão mais louca da face da terra, é atacado a tua cabeça, e você fica confuso e não sabe se você é homem, se você é mulher, você não sabe se você deve ser drogado, você não sabe nada. Daí quando vai falar de Deus, é brega, é ridículo, porque ainda as pessoas têm um preconceito muito grande contra a igreja evangélica, e tem muita razão também, mas a pessoa também não tem vontade nenhuma, porque acaba achando que Deus é uma energia, sei lá o quê, nunca ninguém ensinou nada, não vai ler Bíblia sozinho, porque se você pegar uma Bíblia bem louca para ler, você não entende nada, né? E mesmo quem às vezes está na igreja um tempão, vai ler a Bíblia, também não entende nada, e demora para cair a ficha, não é? É uma linguagem muito louca, Bíblia. Eu lembro que o primeiro dia que eu li a Bíblia, eu falei, gente, eu não vou conseguir ser crente, eu não estou entendendo nada. A minha amiga falou, não tem problema, meu, fica sem entender. Eu falei, não, isso aí não. Daí eu descobri que tinha a Bíblia na linguagem de hoje, daí eu engoli inteira, que é uma Bíblia que parece uma revistinha. Vocês já viram? Essa é boa, para quem não sabe nada. E é tão confuso você falar de Bíblia para as pessoas, porque a Bíblia, na verdade, é o que Deus deixou. Outro dia eu estava pregando que no céu tem livros. Tem os livros das lágrimas, tem vários livros no céu. Deus escolheu fazer livro. Por quê? Porque se você assistir um filme, o cara que fez o filme, ele faz você pensar igual ele. Ele bota algumas imagens que te atrapalham a cabeça. Agora, se você lê o livro, você entende do jeito que Deus fala com você. Os olhos são a janela da alma. Você está lendo aquilo e Deus está falando com você de outra forma, de formas específicas. Só que essa fortaleza de espírito de confusão começou no Éden. Por quê? Porque a serpente, que era o próprio Satanás, chegou para Eva e falou o seguinte: não é verdade que não é para comer de nenhum fruto da árvore? Presta atenção nisso. E Deus nunca falou que não era para comer de nenhuma árvore. Ele disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto das árvores podia comer. Mas olha como o inimigo fez. Não é verdade que Deus falou isso, isso e isso? O diabo sabia que Eva sabia que não era verdade, mas o que ele estava fazendo? Jogando Eva contra Deus. E o espírito de confusão, ele faz exatamente isso. A sua vida fica tão confusa, que aos poucos você vai se voltando contra quem? Qual que é o intuito dos grandes quebra-paus que tem dentro da sua casa? Você já pensou que confusão começa sempre do nada? Nunca ninguém sabe quem começou a briga. Quando vê, tá a família inteira gritando, falando palavrão, quebra-pau danado. E qual que é o fim? Quebra-pau, revolta, distanciamento. E com Deus é a mesma coisa, a sua vida fica confusa, porque o inimigo quer que você se distancie. Não vou mais na igreja, deu tudo errado, eu estou um tempão buscando a Deus, fiz jejum, orei, estou anos aqui, eu só apanho, não vou mais na igreja. O intuito da confusão é te tirar do reino de Deus. É você se distanciar de Deus. Nós ficamos muito confusos quando são assuntos que nós não dominamos. Não é assim? Quando alguém vem perguntar, pastora, o que você acha? Que eu faço isso ou faço aquilo? E eu não sei nem do que ela está falando.
É normal, sem falta de informação, através de algum assunto que a gente ignora, nós ficarmos confusos. É aí que entra Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, ele está na terra para direcionar se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, se você deve ir, se você não deve ir. Só que quando a gente não sabe por que Deus age, a gente também fica confuso. Deus, por que você deixou essa doença vir para o meu filho se eu sou servo de Deus? Deus, por que você deixou morrer o meu irmão, sei lá quem? Por que o câncer entrou na minha casa? Por que, Deus? Eu te sirvo, eu faço tudo certo. Quando você não sabe por que Deus faz as coisas, por que eu fiquei sem dinheiro, por que meu sonho morreu, por que eu fiz tudo certo e deu tudo errado, se eu sou teu servo, por que essas coisas acontecem? Isso nos deixa extremamente confusos. A gente não deixa de amar a Deus, a gente às vezes não deixa de vir à igreja, só que a gente fica confuso. A gente fica com um nó na cabeça, a gente vai tocando a vida, mas a gente não sabe como vai ser o desfecho disso. Eu e você temos áreas de nossas vidas que estão na gaveta, que estão ali no stand-by. A gente orou, não aconteceu nada, a gente tocou a vida, mas são áreas que são áreas confusas. São áreas que a gente não sabe exatamente se a gente faz alguma coisa, não sabe se compra, não sabe se vende, não sabe se empresta, não sabe o que fazer. Só que tudo isso traz um estresse muito grande. E esse estresse nos faz ficar frios, sem vontade de buscar Deus e desanimados. Por mais que você não deixe de amar Deus, desanima. Você fala, quer saber, meu? E começa a esfriar a chama. Daí você começa a ficar mais devagar. Daí você não busca Deus como você devia. Você não faz o que devia. Está rolando louvor, você está dormindo em pé, tudo para você é pesado, porque você está cansado, porque a confusão vem para tirar toda a sua energia. E essa ação começa como? Tirando o seu tempo com Deus. Porque quanto mais problema você tem, na sua cabeça, você tem que pôr mais energia sua. O seu emprego não está dando certo, o que você faz? De vez de você orar e falar, Deus, tira a confusão daí, vamos arrumar isso aí, você pega e começa a trabalhar mais. Daí você trabalha, chega em casa cansado, a qualidade de vida com a sua família diminui, porque você só dá, você se esforça, e não entende que tem áreas que Deus quer fazer o milagre, não é mais você. E que essa confusão não pode tirar o seu tempo com Deus. Eu costumo falar para as pessoas, tem gente que fala, eu fui na igreja, eu falo, eu estou indo na igreja, eu falei, mas tem que ir mesmo, porque você come 3 vezes por dia. Alguma hora você tem que se alimentar. Você não é um corpo que tem um espírito e possui uma alma. Você é um espírito, que vai sobrar só isso, não vamos ver o resto, vai tudo embora. Que habita num corpo e possui uma alma. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Você tem que dar prioridade. Se é isso que vai sobrar, cuide bem da sua área espiritual. Não deixe essa confusão colocar você no piloto automático. Pessoas que só fazem. Eu tenho muitos amigos cristãos que tocam e cantam e põem agenda, e vai na agenda. Eu falo, cuidado, que isso é perigoso. Eu tenho uma dificuldade enorme, eu estava falando para eles, com agenda. Por quê? Como é que eu vou fazer uma agenda se eu não sei nem se eu vou estar viva? Tem gente que me liga, você quer pregar em outubro? Eu falei, se eu estiver viva, a gente conversa. Pessoas que ficam o tempo inteiro pensando muito lá na frente e não vivem hoje. Que se desgastam. Como é que você vai pregar todo dia? Chega uma hora que você não sabe nem onde você está. Você está falando qualquer coisa. Você está sem voz e está gritando. Está cantando e não sabe nem o que está cantando. Você não sente mais Deus, você não sabe onde você está. Porque nós somos falhos, nós somos pequenos. Você não pode botar no piloto automático e só gastar. Tem que ter equilíbrio. Não adianta, você trabalhou, não deu certo, agora descanse e deixa Deus agir. Pede para Deus pôr a mão e arrancar essa confusão da área da tua vida. Não cai nessa de ficar desgastado, ficar só criando. Ataca uma área que é sempre muito importante para nós. O espírito de confusão ataca muito relacionamentos. Por quê? Porque daí longe de Deus e ainda fica brigado com as pessoas.
Você já percebeu que as maiores tretas que você teve na sua vida, nem você sabe o que você brigou? Com seus amigos, é tudo bobagem. É tudo assunto besta. A não ser que você foi roubado, né, traído. Isso já é uma coisa mais específica. Mas muitas das confusões que você vive diariamente em casa é bobagem. É besteira. Quem que apertou a pasta de dente? Não é assim? Você sempre tem um psicopata dentro de casa para encher, não é? As maiores brigas sempre começam com um cara assim, não é? Quem deixou a luz acesa? Quem? Algum idiota que não quer ficar no escuro. Mas, na verdade, porque o cara é miserável, não quer pagar a luz, não é assim? Daí começa, quem foi que fez isso? Só moram os dois. Não precisa perguntar quem foi, já acusa. Por que as pessoas perguntam sempre quem foi? Só tem dois, né? Quem foi? Quando a gente era pequena, a gente apanhava demais, porque a gente era em 3. E eles queriam saber quem era. E a gente já apontava um para cada lado, a gente combinava, apanhava todo mundo, a gente fazia. Mas o que importa quem foi, né? Quem foi que quebrou? A confusão começa o quê? Quando ninguém assume, né? Ninguém fala nada, aí começa um quebra-pau, quem comeu meu brigadeiro. Meu filho, já era, deu mole, deixasse embaixo da cama. Não é? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Daí briga, a vizinha ouve um escândalo, chama um SAMU, por causa de uma idiotice. É verdade, vocês já assistiram aquele programa Polícia 24 Horas? Aquele programa é meu programa de humor, eu desmaio de rir. A minha mãe fala, não assiste isso, que coisa horrível. Eu falo, horrível? Eu quase morro de rir. As vizinhas quebram pau o dia inteiro, já viram? Não fazem nada, né? Fica na janela porque você pegou, o seu marido bebeu. E o céu que fumou crack. É uma loucura, assim, né? É uma troca de informações e amor. E as confusões começam com assuntos idiotas. Atacam uma área que é importante para nós. Quantos de vocês não falam com pessoas que eram seus amigos? Pessoa que se você olhar na rua, você atravessa a rua e não olha na cara do cara, por causa de uma confusão. Tem irmão que não fala com o irmão. O teu papel como cristão é ir atrás. É pedir perdão. Não, mas eu não fiz nada. Pois é, mas se você pede perdão, o cara já se abre, porque nem ele lembra o que ele fez. Porque quem bate esquece, quem apanha jamais. Então, vai arrumar essas confusões da sua vida. Como é que você pode não falar com alguém da tua família? Não, é porque... Eu lembro que meu pai brigava com meu tio, porque um falava que o Santos era bom, o outro falava que era o São Paulo. Ia todo mundo embora. Acabava o aniversário, mano. As crianças, eu quero ficar. Não, vamos embora. Era um pau, por causa de futebol, uma gritaria. Eles ficavam meses sem se falar, anos, porque um falou do São Paulo, o outro do Santos. Porque era a religião deles também, né? Mas eles se matavam por causa disso, ficaram anos sem se falar. Brigavam, um tirava sarro do outro, ficavam um ano sem se falar. Quantas situações e quantos relacionamentos foram atingidos por confusão? Uma área debaixo de confusão vem para atingir todas as outras. Se você está brigado com a tua esposa ou com o teu marido, você consegue no outro dia ficar bem? Fica batendo e descontando nos outros que não tem nada a ver. É assim que as pessoas fazem. Se uma área está ruim, a outra fica horrível. Você já chorou de madrugada e foi trabalhar no outro dia? Que delícia! Com aquele olho de Simpson. Todo mundo, o que aconteceu, meu? Você foi atropelado à noite? Não, estou ótimo. Não é? Você não sabe o que aconteceu. Se você não está bem numa área, a outra área é horrível. Se você está sem dinheiro, com a sua área confusa, você acha que o seu casamento fica bom? A mulher não para de pedir bolsa? Você não tem dinheiro para nada e você fica fingindo que está tudo bem. Uma área confusa atrapalha as outras áreas. Qualquer área que está ruim, arrebenta as outras. Se você briga aqui na igreja com alguém, você fica bem? Lógico que não, que você pensa, a hora que eu entrar na igreja, eu vou dar de cara com a pessoa. E pior que dá mesmo, com uma igreja desse tamanho. Você não fica bem nunca debaixo de confusão. Vocês conhecem pessoas que estão sempre na confusão? Você já percebeu? Daí você pensa assim, mas por que essa pessoa está sempre na confusão? Ah, porque eu vi. Ela viu tudo, ela está sempre vendo as coisas. No fundo, tem gente que gosta de confusão, se alimenta de confusão. Por quê? Porque isso é um espírito. E a pessoa fica feliz debaixo de briga. Eu conheço gente que só fica feliz quando alguém briga com ela. Você já viu? Nunca viu? A pessoa, quando tem confusão, ela fica mó feliz. Né? Tipo,
acorda, sabe? A casa está na paz. Daí briga com ela, chora. Mas daí dá alegria. Porque assim anima a parada. Sabe? Tem gente que gosta mesmo daquela animação, quebra-pau, coisa voando, cadeira, fica feliz. Só que uma área debaixo de confusão pode arrebentar todas as outras. Para não confundir a tua vida e você não se revoltar, você tem que entender o que é justiça. Nós vivemos hoje debaixo da justiça do mundo. E a justiça do mundo, ela é toda errada. Vocês não concordam? Nós, como brasileiros, a gente não fica louco quando a gente assiste jornal? Que você começa a ver ali as estatísticas e os relatórios da Lava Jato, a gente não fica louco? Ah, meu Deus, esse cara roubou bilhões. Não são milhões, são bilhões. A outra com um brinco de 2 milhões, não sabia. Como uma pessoa compra um brinco de 2 milhões e não sabe o que é? Eu nem percebi que custava 2 milhões o brinco, ela não percebia. Então, eles nunca sabem de nada, eles nunca viram nada, eles não percebem nada. Daí, quando aparece um cara que nem o Sérgio Moro, o Brasil fica debaixo de torcida. Você se sente injustiçado. Precisou aparecer um crente para botar ordem. Sérgio Moro e sua galera, né, o Delanhol que veio aqui, que é da Batista, eles se juntaram, uma molecada nova, e foram para cima. Daí a gente fica se sentindo justificado, até que enfim apareceu alguém que não tenha nada a ver com essa raça, até que bom que apareceu alguém para se levantar. E quando você sofre muito injustiça, você fica desanimado. O mundo vive debaixo de injustiça. A Bíblia fala assim, Provérbios 4,19, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Eu entendo esse versículo. As pessoas que não têm Deus e não têm relacionamento com Deus, sabe o que elas acham? Que bondade é o suficiente. Então eles fazem muita filantropia, muita fraternidade e acham que isso é suficiente. Só que bondade é um fruto do Espírito, que é obrigação do ser humano. Só que o ser humano está tão descaracterizado, que quando você encontra um cara que tem uma ONG, que é bonzinho, você já põe o cara no céu. Porque não tem ninguém mais. Por exemplo, a gente tem uma igreja no Haiti. Tudo que mandavam para o Haiti na época do terremoto, não pela igreja, porque a igreja ia com o avião da FAB. Tudo que era mandado por outras entidades, eles roubavam. Roubava tênis, roubava água, roubava tudo, vendia. Hoje em dia, quando aparece uma campanha, você pensa 1000 vezes, né? Vou ligar, não vou ligar nada. Vou ligar, esse dinheiro vai para a casa do chapéu, ainda mais no Brasil, né? Tem caixa 2, 3, 4, 5. Para quem que vai isso? As pessoas tropeçam e não sabem no que tropeçam. Ninguém acha que está errado, eu faço bondade. Mas bondade não leva ninguém para o céu. O céu é pela graça. Quem conquistou o céu para a gente foi Jesus. Não é porque a gente é bom. Na verdade, ser bom é obrigação do cidadão. Então, você não sabe no que você tropeça. Você não acha que você está errado. Quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei da minha vida quando eu estava longe de Deus. Há 68 anos atrás, quando eu fumava maconha, eu tinha um problema sério. O que eu achava? Que todo mundo tinha que fumar maconha. Não é que eu achava que tinham que me aceitar, eu queria que todo mundo fumasse. Daí, eu fiz um monte de gente cair. Sabe aquelas suas amigas que sentam na frente de óculos? Eu obrigava a fumar. Elas iam para a classe desesperadas, né, coitadas, choravam, falavam, vai fumar. Ah! Eu fiz uma vez uma fumar, ela viu o demônio, queria pular pela janela. Até hoje eu peço perdão para a garota. Ela falou que ela tinha que pular, que tinha uma nave esperando ela lá embaixo. Eu bati tanto nela para ela não ir para a nave, sabe? Mas assim, as pessoas obrigam os outros a fazer as coisas, não é? Não é que eles querem que você tolere as ideias dele. Eles querem que você faça as coisas que eles fazem. Eu, de vez de estudar na faculdade, ficava os outros obrigando os outros a fumar maconha. Você já viu o papo de quem quer que os outros fumam? Não fala nada com nada, né? Não, porque é natural e a mente vai para lá e vai para cá. Né? Não fala nada com nada. Daí você fica pensando, fala, eu já fui isso. Não é? Antigamente, por que a gente foi se meter com a erva? Porque a gente pegava onda. E o surf, há uns anos atrás,
era um esporte de galera, não era que nem agora, que qualquer prego compra uma prancha e fica rabiando os outros ali, entendeu? Hoje em dia, vários playboys ficam estragando o mar. Naquela época, não, a galera do surf era assim, entendeu? Era ideologia, sabe? Natureza, pôr do sol, horizonte, falava só, às vezes falava assim, entendeu? Só. E aí? Só. O mar melhorou, né? Só. Né? Vamos embora? Só. Eu só falava só. Todo mundo pegava onda, eu ficava sentada lá no outside, no fim do mundo, olhando para o horizonte. E aí? Eu falava só. Era o meu português. Só que eu achava que eu vivia num mundo que não existia. Não existia, eu não tinha noção. Eu não tinha noção. Meu pai parava na praia, a gente parava na pamonha. Vocês lembram, na Imigrantes tinha pamonha. Parava lá em cima na pamonha. Eu saía do carro com os meus irmãos, meu pai e minha mãe, ia queimar uma ponta atrás do outdoor, lá da pamonha. Voltava com os olhos virados, bem louca. E meu irmão, você está louca? Eu falava, só. Eu não tinha noção do perigo. Totalmente sem noção. Achava que a vida era uma erva. Entendeu? E pensava, qual que é o problema? Para que tanta pressa se está todo mundo devagar? Eu não entendia porque as pessoas brigavam comigo. Eu falava, gente, eu não estou fazendo nada. Eles estão errados. Eu não sabia no que eu estava tropeçando. Eu achava que a minha vida estava estranha mesmo, sabe? Eu estava com um monólogo, só falava só, mas eu achei que era uma fase. Não... E eu nunca achei que a minha vida estava um inferno porque eu estava usando droga. Nunca. Nunca na minha vida achei isso. Achava que estava tudo bem. Daí uma vez, eu estava na Praia do Sonho, no show da Alceu Valença. Sábado. Na sua onda. Estava com chapéu de reggae e óculos escuros curtindo. Eu achava que era sábado. Era domingo. Aí foram me buscar. Não sei se foi minha mãe e meu pai, porque eles revezavam, né? Para eu passar bastante vergonha. Foram me buscar. Daí falaram assim, vamos para casa. Eu cheguei em casa de canga, no escuro, de óculos escuros. E falaram, vamos embora. Eu falei, eu não vou embora hoje. Porque na minha cabeça era sábado. Só que era domingo. No outro dia eu tinha que ir para a escola. E eu falei que eu não ia embora. Eu falei, não vou embora, não, vou ficar por aqui. Daí, como vai embora? Amanhã tem aula. Ah, tem? Então eu vou. Era assim o tempo inteiro. E eu achava que não tinha problema. Eu estava ótima. Então, uma vez eu fui fazer moral com as amigas da minha mãe. Sabe, cumprimentei todas. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Sabe quando você quer fingir que você está careta? Tudo bem, como é que vai? A hora que eu fui sentar, não tinha cadeira. Não tem graça vocês rirem. Daí eu disfarcei, daí eu sentei assim, falei, já que não tem cadeira, vamos conversar assim mesmo, mais à vontade. A minha mãe perguntou, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Ia dirigir, de vez da ré, subia na árvore. Falava para minhas amigas, inimigo. O diabo me ataca desde que eu nasci. Mas olha, para eu cair a ficha, que estava com o problema... Demorou muito tempo, eu não sabia no que eu estava tropeçando. Porque era a minha verdade. Eu não achei que era isso. Quantos de vocês, para demorar para cair a ficha, rola um tempão? Você pensa que os outros estão com um problema. Não é você que está errado. Eu não achava que era eu que tinha problema. Eu achava que todo mundo tinha que queimar um. Eu perguntava, você não fuma? Que horror. Perguntava para as pessoas, falava, mas por quê? Sabe, como se fosse com dó. Eu falei, meu, coitada, careta. Achava que quem não fumava tinha problema. Eu falava, coitados, né, não fumam. Porque aquilo virou uma fortaleza mental. Foi o que o inimigo prendeu a minha vida. Sabe, todo mundo saía para namorar, saía lá, tudo. Eu ficava atrás do bagulho o dia inteiro. Vem cá, liga para o traficante. Vamos pegar 2 quilos mesmo? Não. 2 quilos? Não, tem onde guardar. Pega 1. E ficava tentando procurar onde eu ia muvucar, dentro da boneca da minha irmã. A minha vida era ficar pensando nisso. Quem é que fez um negócio desse? Que confusão foi essa na minha vida? Olhem para mim. Uma mulher séria, pregadora do evangelho. Alguém pensaria isso de mim? Jamais. Né? Quantos de vocês aqui que hoje tem filho, tudo vem aqui na frente, todo mundo vai rir e falar, você não fez isso. Se eu pôr uma fila aqui só para contar as besteiras que fizeram, né, Mônica?
A pessoa vai falar, eu não fiz isso. Vocês não têm vergonha do que vocês fizeram? Eu não tenho, eu conto para mostrar que o inimigo, quando ele vem, ele faz você, a tua mentira, viver uma verdade. E você morre por isso. Você acha que aquilo está certo e vai falar que não está. Vai falar para o homem-bomba que ele está errado. Ele tem certeza que ele vai chegar lá no paraíso e vai encontrar um monte de mulher. Olha a cabeça deles, que eles se explodem, cometem o suicídio, que é errado, que é pecado, mas o Alá ainda dá um presente para ele. O mundo vive debaixo de injustiça. As pessoas estão com a sexualidade confusa. Hoje em dia, o cara que rouba na Lava Jato, você viu o testemunho deles? Se aquilo pode chamar de testemunho. O depoimento deles é sempre assim, mas todo mundo aceita propina. Eu não fiz nada de errado. A propina é normal no Brasil. Eles falam, mas a propina nunca foi errada. Eles não acham que estão errados. Por quê? Porque todo mundo faz isso. Aliás, eu estou falando para pessoas aqui que já pagaram propina. E pagam propina. Que fazem coisa errada nos seus negócios e acham que está tudo bem. E daí você vive embaixo de mentiras. O mundo hoje acha bonito fazer aborto. Sabendo que tem um bebê, que tem uma vida ali, mas não, tudo bem. Menos um na terra. Uma frieza. Pessoas se matam hoje e não sentem nem remorso. O que você fez? Ah, senhor, eu matei, senhor. Matou por quê? Sei lá, eu sempre mato. Aí você fala, meu Deus, quero distância desse ser. Como nunca se viu tanto filho matando mãe, mãe matando filho? Nunca se viu tanta morte. Agora, qual é a solução para a terra e para a minha vida e a sua sair da confusão? Não fazer concessão ao padrão bíblico de moralidade e integridade. Tem coisas que não dá para negociar, não dá para perder tempo discutindo religião, não dá tempo para discutir doutrina. Só faz viver mais em confusão. E esse é o plano do inimigo, fazer as pessoas brigarem por um monte de idiotice. Pessoas hoje ficam no Facebook discutindo só bobagem. Será que eu devo dar o dízimo? Será que eu não devo? Não quer dar, não dá, meu irmão. É um problema teu. Será que a igreja pode botar uma prancha? Pode pôr rock? Não pode pôr? Será que mulher pode pregar? Não pode? Será que não sei o quê? As pessoas perdem um tempo discutindo um monte de idiotice. E na Bíblia está escrito assim, evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas questões são vazias e sem valor. Ao homem herege, aqueles que só falam bobagem, depois de uma e outra admoestação, depois você fala para ele, irmão, tu está errado, não é isso, evita-o, sabendo que esse tal pervertido peca, estando já em si mesmo condenado. Tito 3,9, a pessoa... Você já perdeu tempo com ela, já ensinou, ela não está afim? Fala, tá bom, continua com as suas ideias. Não adianta discutir quando o cara não quer aprender. Porque para se converter, você tem que nascer de novo. Para se converter, você tem que abaixar a bola. E tem gente que não quer abaixar a bola. Daí o que Deus faz? Se Deus ama o cara, bate no cara até ele acordar. Adianta você falar para quem está do teu lado, você está errado? Se a pessoa não quer mudar, não adianta você falar, tá bom, se você quer ficar nessa sua vibe, fica. Você fica confuso quando fica vendo o outro se dar bem. Sabia? Esse é o grande ataque do inimigo. E é normal isso. Presta atenção nesse versículo que eu vou ler para você. Mas se tendes amarga inveja, se tendes, todo mundo tem, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Não minta contra a verdade. Se em algum momento você for atacado a olhar para o lado, é normal, isso é um ataque. Porque se você olha para o lado e a pessoa nunca levou Deus a tão sério, e nunca foi igual você foi, e a vida dela está muito melhor que a sua, você fica incomodado, isso é normal. Não minta contra a verdade.
A maior tristeza que tem é quando você fica com rancor com Deus. E é normal você se comparar. Fala, você que é servo de Deus, está às vezes passando uma crise financeira horrível, daí você sai do teu carro, na tua vizinhança, o vizinho que é mó maluco, que bebe cachaça o dia inteiro, bate na mulher, o cara está lá com o maior carrão, feliz, você olha e fala, meu, o que eu fiz, cara? Você não fala nada, mas fica com aquela mágoa, porque você acha que se você falar, você está errado. Não mintas contra a verdade. Se em algum momento você olhar para o lado, você tem que confessar isso. Se você confessar isso, Deus te perdoa e arranca toda a injustiça da sua vida. Esse conceito é errado, amém? A vida não é uma competição, a vida é uma jornada. Você tem sua história, você não sabe como é a vida espiritual desse cara. Você está com o seu nome escrito no livro da vida. Você já tem o fim da tua vida, você já tem um destino profético, você já tem a salvação, você tem Jesus, e quem tem Jesus tem tudo. Então você não tem que olhar para isso que vai ficar na terra. Riquezas vão morrer, as traças vão comer, mas você tem que olhar para aquilo que é incorruptível, amém? Aquilo que Deus te deu, que é a vida eterna. Glória a Deus. A inveja traz confusão desde Caim e Abel. Até hoje, ninguém entende porque Caim matou Abel, uma coisa esquisita. Vai fazer uma oferta para Deus, Deus aceita de Abel e não aceita a oferta de Caim. Você acha que alguém precisa matar por causa disso? Por quê? Porque alguém ficou na orelha ali, já existiu o pecado, já existiu o erro. Você tem que falar para Deus, Deus, eu estou perturbado porque eu estou me sentindo injustiçado. Eva podia ter pedido perdão para Deus. Deus, deixa eu te falar uma parada, chegou uma cobra aqui demoniada, e ela me jogou contra você, falou que você não deixa eu comer dessa fruta aqui, porque ela disse que eu vou enxergar a vida igual você. Eu queria ver tudo igual você. Então eu estou magoado, porque você não deixou eu ser igual você. Jogasse um caô ali, entendeu? Mas não, o que ela fez? Fez o que a gente faz. Estava confusa, de vez abrir o coração para Deus, ficou quieta. Daí, o que o confuso faz, normalmente? O confuso espalha a confusão, porque ele não guardou a confusão para ela. Ela foi lá para Adão e falou, Adão, deixa eu te falar uma parada, sabia que Deus não tem uma árvore ali que se a gente comer, a gente vai olhar as coisas de outra forma? Ela chavecou Adão, Adão não era trouxa, ele sabia que não podia comer. Ela manipulou, ela ficou na orelha de Adão, Adão, não vai pegar nada, vamos comer isso aí, a gente vai enxergar tudo diferente. O que tinha para enxergar diferente? Os caras moravam num paraíso, tinha tudo, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, não tinha dor, não tinha nada. Jogou um caô no Adão violento. E ele caiu, porque quem faz confusão não quer ficar confuso sozinho. Pessoas que estão magoadas com Deus, elas nunca ficam magoadas sozinhas. Elas vão para a internet e ficam ali, achando outros que estejam magoados com Deus. Pessoas feridas, elas ferem. Pessoas que estão tristes com Deus, elas não querem se arrumar com Deus. Elas ficam querendo desviar quem está firme. Não é bem assim. Bota defeito em tudo quanto é igreja, bota defeito em tudo quanto é pastor, ninguém presta, ninguém vale nada. Mas vai ver a vida dela. Porque quem está em confusão, gera confusão. Enfia uma coisa na cabeça, não é só você que sofre dor, não é só você que sofre problema. Eu tive um problema muito sério na minha vida, eu achava que era só comigo. Há uns 5 anos atrás passou um trator. Tudo que eu tinha eu perdi, tomei um pau que eu não sabia onde eu estava. Mas daí muita gente que eu tenho, que é cristão, que é cantores, pastores, do outro lado do mundo me procuraram. E falaram, aconteceu comigo assim, assim, assim. Coisas que eles não contam para ninguém. Eu olhei e falei, meu Deus. Todo mundo apanha, todo mundo sofre, não é uma coisa única. E o que o diabo quer é que você pense que só você passa problema. Que o negócio é com você, não é com você. Amém? Não é cultural você chegar na igreja, sentar, olhar para o lado e falar assim, minha vida está horrível. O que você faz quando você chega na igreja? A paz do Senhor, e aí, tudo bem? A gente tem que tocar a vida. Eu já falei 1 milhão de vezes, se eu botar o microfone ali e falar, faz a fila só para testemunho, vai lotar. Venham contar desgraça aqui, não vai parar. Talvez tenha mais desgraça do que bênção.
Todo mundo tem um pau na vida, todo mundo vive um calvário. Tem áreas da sua vida que são horrorosas, você não vai sair contando para os outros. Muitos que estão aqui sentados estão doentes. Tem gente que está sentado aqui que recebeu laudo que vai viver nada e está aqui. Tem gente aqui que está duro, vai ter que voltar de carona, pular atrás do ônibus, segurar no para-choque. Tem gente que vai se virar, mas está aqui, mas está buscando a Deus. Todo mundo sofre, não é só você. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Com o mesmo consolo que você recebeu de Deus, você vai consolar aos outros. Amém? É por isso que essa luta veio. Para sair da confusão e simplificar a tua vida, entende uma coisa, o evangelho, ele é muito simples. Eu estava lendo a história sobre o Belchior, aquele cantor que morreu, e ele foi para o mosteiro. Ele ficou 10 anos no mosteiro. E falaram que ele era muito bom de tomar chibatada. Sabe quando você faz uma coisa errada, você tem que pagar penitência e se bater? E falaram que ele era muito bom disso. E era muito bom de jejum, e era muito bom de não sei o quê. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu não ia aguentar ficar nesse convento 2 dias. Porque era um massacre, ele ficou 10 anos sendo massacrado. A religião massacra as pessoas. Agora o evangelho, ele é leve. Ele é leve. Enfia uma coisa na sua cabeça, o evangelho tem que ser resumido dentro de você. Deus ama você. Se Deus não te amasse, Ele não ia pôr Jesus na terra, o único filho dele. É resumido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que Ele tinha para acabar com o pecado, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Por causa da vinda de Jesus, a gente conquistou o céu. Jesus inaugurou o paraíso com ladrão. Jesus ali mostrou que não existia pecado, a religião não ia mudar nada, não adianta judeu falar pode isso, não pode aquilo. Quem estabelece, quem vai para o céu é o sangue do Cordeiro. Jesus te perdoa de todos os pecados, te limpa das piores coisas que você fez na vida e Ele zera com você. Até no céu o seu pecado não vai ser lembrado. É resumir, mas pastora, mas eu não entendo a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. E por isso que o cristão ainda não entende. Quando a gente perde alguma coisa, a gente fica desesperado, porque a gente pira. Só que aí que a gente tem que ter o consolo, entendendo que Deus não é confusão, é Deus de paz. A gente tem uma eternidade inteira para morar com aqueles que foram. Você não pode parar a tua vida por aqueles que foram. Amém? Deus tem muita coisa para você aqui na terra. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas existem pessoas enlutadas aqui. Deus está falando com você. Continua a tua vida. Não fica preocupado com o que vai acontecer lá na frente. Mas o que vai acontecer lá? O que vai acontecer ali? Eu só sei de uma coisa, Deus fez tudo perfeito. Deus tem a tua história escrita, é só você falar, eu quero, não vou ficar criando dificuldades. Tem muitas coisas que eu nunca entendi quando eu fui para a igreja. Eu não entendia, por exemplo, o batismo. Ele falava, por que tem que afundar a pessoa? Mas, na verdade, não era nada disso. Sabe o que eu tinha medo? Eu tinha medo de levar Deus a sério. Porque eu tinha uma palavra sobre mim, que a minha avó russa, toda vez que eu encontrava ela, eu ficava desesperada, porque eu sabia que ela sabia quem eu era. Ela sabia quando eu estava zoada, quando não estava, e ela falava para mim, você nunca vai fugir dos caminhos de Deus. Eu morria de medo dela. E no fundo eu sabia que eu ia ser pastora. Mas era bem no fundo. Muito no fundo. Que eu não queria isso nem a pau. Nunca eu imaginei um negócio desse para a minha vida. Eu imaginava tudo, menos isso. Eu tinha aversão. Eu falava, meu Deus, eu acho bonito, né? Continuem assim, bem longe de mim. Eu fiz tudo para não ser. Mas eu não tive escolha. Quando Deus te chama, não é porque você quer ou não quer. Jesus disse assim, eu escolhi a vós. Jesus Cristo escolhe, fala, vem aqui você, vem aqui você, vem aqui você, vem aqui você. Ele escolhe, você vai fugir dele, irmão. Você vai fugir de Deus. Para você sair de confusão, você tem que buscar a face de Deus e a voz dele. Quando é que você reconhece uma pessoa como? Olhando para a cara dela,
Não tem aquelas pessoas que você fica olhando e fala, peraí, eu já te vi. E tem os mais íntimos que você atende o telefone e você sabe quem é. A pessoa fala, alô? Você fala, fala não sei quem. Quando me ligam e fazem assim, alô, eu sei que é do Rio. Alô. Para sair de confusão, você tem que buscar a face dele, busca a intimidade. Você tem aliança com quem vive perto de você. Um dia eu preguei aqui, Deus tem queridinho. Não é queridinho, tem gente que fala com Deus. Tem gente que não liga que ele não responde, continua falando até um dia ele responder. A pessoa não tem essa frustração, não tem essa falta de amor próprio. Um dia uma menina me ligou de madrugada, Deus não me telefona. Eu falei, também não, minha filha, o dia que você arrumar o telefone, esse dele, você me liga. Eu falei, porque ele nunca me ligou. Mas eu nunca desisti. Nunca. Primeira coisa que eu fiz quando me converti, fiquei 3 dias sem comer, bebendo água. Falei, meu Deus vai se revelar. Deus não revelou nada, eu fiquei tonta, com fome, vendo coisa. Eu via coisa, na verdade, sabe? Luzinhas. Minha barriga veio parar aqui, imagina. Eu na abstinência da erva sem comer. Vi o Bob Marley na Paulista. Eu só vi os demônios. Mas e daí? Meu esforço. Deus sempre gostou do meu esforço. Eu me esforçava muito. Queria morar na igreja. E a igreja só tinha velhinhas, uma galera nada a ver, eu nem ligava. Entrava em tudo quanto era igreja, me olhavam feio, eu saía, mas eu ficava lá. Eu falava, Deus, eu quero entender o que eu estou fazendo na terra, eu não vou. E outra coisa, olha que delícia, quando a Bíblia diz que Jesus te liberta. Só que quando você é liberto, você acorda, parece que você nunca viveu. Não é esquisito isso? Quando você vive debaixo de uma mentira, você vive debaixo da manipulação do espírito do mundo. Porque o príncipe do mundo é Satanás. E você vive debaixo dessa nhaca do mundo. Então, quando faz assim, ó, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Cristo faz assim, ó, tum. Por isso que tem nego que larga a droga do dia para a noite, não vai para casa de recuperação, não vai para nada. O cara larga cigarro, larga bebida, é tudo assim, ó, pá, pá, pá. Porque a hora que você acorda, você fala, nunca mais eu brinco com isso. Você fala, eu não via as coisas. Eu não via. Eu lembro que quando eu parei de fumar, eu consegui entender que tinha a onda que abria para um lado e abria para o outro. Eu falei, olha, gente, a onda abre, porque eu acho que eu descia só de retoside, não é possível. Eu comecei a entender. Eu falei, olha, eu tenho mãe, eu tenho pai, a ficha caiu, eu comecei a dar valor. Falei, olha, não sabia nem que eu estava comendo. Comecei a ver a vida. E quando a gente é liberto de uma área, a gente começa a enxergar as coisas. Não é? Por exemplo, o marido que só trai a mulher. Quando ele volta para casa, ele começa a falar, como eu fiz isso, meu? Onde eu vou achar uma mulher que faz feijoada? De quarta. Não é? Você começa a dar valor para coisa que você nunca daria na sua vida. Quando o Cristo liberta, você é liberto na hora. Para você sair de confusão, você tem que entender que o teu Deus é o Deus de hoje, é o Deus do agora. Você demora anos para entrar numa confusão, mas Deus te tira da confusão em segundos. O nosso Deus é o Deus que faz milagre. A tua vida pode estar um inferno, você entrou aqui todo zoado, todo confuso, cheio de problema, mas Deus faz um milagre na hora. Amém? Se Deus quiser, Ele faz um milagre hoje mesmo. Você vai chegar em casa, está outra atmosfera. Você vai para a empresa amanhã, está outra coisa. Amém? Deus é o Deus do de repente. Sabe o que eu faço para eu não viver com tanta confusão? Desistir dos meus sonhos vivos de Deus. Sabia? Porque Deus não é Deus de confusão, quem é confusa sou eu, não é Deus. Então eu não faço nada, eu só faço o que Deus manda. Eu faço o que Deus quer para mim, eu acordo e falo, e aí Deus, qual vai ser? Não vou mais ficar fazendo o que eu acho, porque tudo que eu acho é confuso. Eu vou fazer o que Deus quer para mim, que sempre dá certo. Amém? Se apega às promessas de Deus. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Ora a promessa, fala, Deus, é sua promessa. A confusão, ela é alimentada pela preocupação em relação ao seu futuro. Você alimenta esse espírito de confusão quando você pensa no amanhã o tempo inteiro, nos seus próprios interesses. Sabe o que você faz?
Mata o seu interesse. Pronto, fala: Deus, agora eu quero viver o seu interesse. Tem duas pessoas que querem te matar na terra: Deus e Satanás. Deus quer matar você para ressuscitar uma nova pessoa, para matar a tua carne, sabe? Todas essas bobagens que você acha, Ele precisa mudar você. Para de achar que ninguém te ama, que Deus não ama, que você caiu aqui de paraquedas. Para de achar que tudo acontece com você. Para de achar que vai dar errado. Deus precisa matar essa pessoa para nascer uma pessoa nova, que sair daqui acreditando nas promessas dEle. Sair daqui acreditando que não é você quem vive, que é Cristo que vive em você. Que agora você vai viver os sonhos de Deus. Amém? Que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você vai sair daqui cheio de vontade de vencer. Você vai sair daqui cheio do amor de Deus. Você vai sair daqui cheio da certeza que porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Amém? Glória a Deus. Meio caminho andado. Nunca vi morto ficar confuso. Você não vai estar confusão, você vai falar: eu não tenho a mente, não sei, eu não penso. A Bíblia diz que você ganha a mente de Cristo. Você pensa nas coisas certas. Sabe o que eu penso quando eu não sei o que fazer? O que Jesus faria? E Ele nunca faria o que às vezes eu tenho vontade de fazer. Jesus não corta ninguém no trânsito, não xinga, não briga. Jesus não arruma confusão. Consigo ver Jesus arrumando confusão. Faz o que Jesus faria, menos problema. Se proteja e luta contra a confusão na tua vida. O livro de Neemias, o cara estava reconstruindo o muro de Jerusalém, todo mundo falando que ia dar errado. A Bíblia diz assim: todos juntos planejaram atacar Jerusalém, causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Bota a guarda de dia e de noite para você se proteger. Bota a guarda de dia e de noite. Fala: Senhor, eu não aceito ficar com essa área horrível. Eu vou orar até acontecer. Eu não vou desistir. Às vezes você fica: vou parar de orar porque não deu certo. É aí que você tem que orar. Fala: não deu certo e vai dar em nome de Jesus. Amém? Se a porta não abrir, ela vai ser escancarada. Mas eu não vou desistir de orar. Persevere em oração. Quantos aqui já vai dormir e sente uma coisa? Você pensa numa pessoa que você não vê há 10 anos. Daí você ora por ela. Já aconteceu com você? Daí no outro dia você fica sabendo que aconteceu um desastre, que Deus livrou. Acontece muito isso comigo. Eu vou dormir e Deus me faz imagens de pessoas, de situações, e eu fico orando. Sabe o que é isso? É uma oração intercessória que desfaz as armadilhas de Satanás. E assim você sai da confusão e livra os outros de confusão. Não tem hora que Deus mostra para você: não vai. Você marcou a viagem e Deus fala: você não vai. E você: não, mas eu quero, a tua carne quer. Mas Deus fala para você: não vai. No outro dia você não vai. Daí você fica sabendo que quem foi só se deu mal. Não tem? Você vê todas as... Por exemplo, a história do World Trade Center, lá de 11 de setembro, lá, eu estava lendo os depoimentos. Teve gente que acordou com uma gripe e não conseguiu sair da cama. Teve gente que falou: hoje eu não vou trabalhar, e nunca fez isso na vida. E o que é isso? Isso é Deus. E às vezes Deus faz isso e você pensa que você está zoado, que você está zicado, que Deus não gosta de você. E Ele está te preservando de uma coisa para te dar uma bênção muito maior. Amém? Às vezes Deus te tira uma coisa e você fica magoado, e na verdade Ele te tirou para te trazer livramento. Então, não fica nervoso com Deus. O que você não pode é ficar confuso. É melhor você passar a luta acreditando na soberania de Deus do que ficar confuso. Fala: Deus, é isso? Vamos obedecer. Busca a revelação de Deus. O Espírito Santo avisa e te ensina todas as coisas. Tem coisas que não são claras, mas a Bíblia diz que a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. A gente tem uma igreja no Haiti... E o cara que prega no Haiti é um japonês que fala crioulo. Como é que ele aprendeu isso? Se não foi Deus. Você já viu? Não dá para entender nada. Como é que um japonês sai falando? É Deus. O dia que eu vi ele pregando, eu falei: não, como que esse japonês, fala a língua dos caras, estava lá um mês. Foi Deus, é milagre. Acontece essas coisas às vezes. Às vezes Deus ensina para a gente. Eu lembro que eu fui quando eu passei todo esse período difícil,
que eu me converti, eu estava no primeiro ano de faculdade de jornalismo, eu tinha 18 anos de idade, eu ia perder o ano na faculdade. Daí minha mãe foi lá falar com o diretor, e ele falou, não, tudo bem, deixa ela fazer as provas. Como que eu ia fazer prova? Eu não tinha um neurônio, queimou tudo. Eu não sei porque vocês riem, sabe? Eu não entendo. Tinha isso de prova. Sabe o que acontecia comigo? Eu lia a primeira linha e esquecia o que estava na segunda. Eu estudando. Tinha um monte de apostila assim. Eu lia a primeira linha, eu ia na segunda, eu não lembrava. Sabe o que eu falei para Deus? Deus, você nunca revela aquilo que a gente não sabe. Eu esqueço tudo, mas eu vou ler tudo. E na hora, mesmo que eu esqueça tudo, como eu já li, você vai fazer eu lembrar. Eu acho que Deus olhou e falou para os anjos, coitada, né, meu? Bota um neurônio nela. Devolve o teco. O Tico não tem jeito. O Tico está no inferno, devolve o teco. Queimando. Daí eu fui fazer a prova. Cheguei lá, me deram um monte de prova. Me deu vontade de rir. Mas eu não estava entendendo nada. Nada. Sabe aquelas perguntas que é desse tamanho? Quando você terminou a pergunta, você não lembra o que estava escrito no começo? Já aconteceu com vocês? Que vocês falam, ou eu sou burra, ou não sei o que é isso, cara. Eu tenho um problema. Agora, imagina no meu caso, que eu estava com a cabeça super boa, né? Estava ótimo. Eu comecei a rir, não estava entendendo nada. Daí eu peguei e falei, Deus, eu vou orar por essa caneta. Eu não sabia mais por que eu orava. Daí eu abençoei a Bic. Falei, Deus, é nóis, eu e a Bic, me ajuda, cara. Eu não sei o que é para escrever. Falei, tem que abaixar o Chico Xavier aqui. Eu me ferrei, Deus, precisa abaixar alguma coisa aqui. Ferrou, Deus, eu não estou entendendo nada. Só que eu não vou te envergonhar. A faculdade inteira sabe que eu me converti e que eu estou num momento duro. Abandonei o Bob Marley. Agora você me ajuda, olha que vergonha. Eu repeti, me ajuda aí, como eu não estou entendendo nada. Fiquei lá um tempão chorando, abraçada com as folhas. Daí Deus falou para mim, o Espírito Santo vai te ensinar, começa. Se você não começa, não tem como eu te usar. Daí eu escrevi, oi, na folha. Todas as folhas eu botava lá, Priscila Seixas, todas. Eu assinei umas 20, Priscila Seixas. Era o início. Daí eu comecei na primeira e fui indo. No fim eu pus, Jesus ama todos vocês. Toda a prova eu escrevia, que Jesus abençoe a professora, todas. Que eu falei, se não for por amor, vai ser pela dor, né? Que Deus prevaleça. Escrevi um monte de BC, porque eu decorava os versículos tudo errado. Jesus é o caminho, a verdade, eu punhei a luz, todos. Entendeu? Mas e daí? O que importa é estar lá. Eu pensei, bombei, né? Bombei, uma vergonha nacional. Só tirei 9 e 10, passei. Peguei DP, não peguei nada. Daí eu me achei. Cheguei para as meninas na faculdade e falei, você viu? Ó, isso é Deus. Vocês, tudo lesada. Daí eu me achei, né? Nunca tinha xingado nenhum gay, né? Falei, vocês, ó, tudo sem neurônio. Não volta, viu? Só Jesus. Ficaram olhando para mim, assim, com medo, né? Que elas ficaram com medo de mim. Ninguém falava contra na minha frente, né? Porque elas achavam que eu era uma profeta louca. Ficavam, amém. Falavam até amém. Eu falava, ó, vocês viram, né? Ó, Deus fez eu passar, não tenho DP, ó. Tô ótimo. Vou para a praia, vocês, ó. Deus faz isso, sabia? Ele faz você fazer coisas que você não sabe. Quantos de vocês entraram em emprego que vocês não sabiam fazer nada, chegou lá e vocês arrebentaram? Não é? A pessoa perguntava para mim, você sabe fazer isso? Eu falava, lógico. Ali embora eu falava que não. Todos os empregos que eu trabalhei, eu não sabia fazer nada. Mas eu aprendi. Mas nunca falei que eu não sabia. Eu ia no banheiro, ajoelhava, falava, Deus, perdoa a minha ignorância. Me ajuda, cara. Eu não sei nem como mexe nesse negócio aqui, mas me ajuda aí. Deus sempre me ajudou, nunca passei vergonha. Busca a revelação de Deus, Ele vai te ensinar todas as coisas. Você sabia que a hora do aperto, Deus ensina você o que é para você fazer? Você pode estar no outro lugar do mundo. Se Deus quiser, você fala a língua dos caras. Deus revela isso.
Eu achava isso palhaçada, eu falo isso para todo mundo. Quando fala esse negócio de língua, eu sempre ria, falava, ai, que mentira. Você fala a língua dos outros lá. Ficava revoltada, falava, cala a boca, tem que estudar tanto para falar inglês, não saio do verbo to be. Não é não? Quantos aqui tem essa unção do verbo to be? Levanta a mão. 90%, entendeu? Falei, yes, I do. É um inglês ridículo, see you. Para não ficar chato, disfarça um pouco. É uma vergonha, né? Eu não gosto disso também, dessa unção que eu tenho. Mas o dia que eu fui para Israel, eu entrei no sepulcro, estava um messiânico judeu com o chapeuzinho orando, eu desci ali, ó, ajoelhada, e fiquei lá no xaranamaia, ali, fiquei falando em línguas. A hora que eu levanto, o cara corre atrás de mim, eu falo, não toque em mim, porque eu ainda não fui para o Pai. Eu fugi do homem, entendeu? Falei, don't touch me, só sabia isso. No, I don't want. O cara ficou louco atrás de mim, porque eu respondi oração em hebraico do cara inteira. E eu só sei falar shalom. Yeshua HaMashiach, já está ótimo. Na hora do vamos ver, a unção de Deus vem. Então você tem que deixar Deus ser o piloto e você o copiloto. Para de botar Deus de copiloto. Amém? Tem área da sua vida que ele é o piloto a hora que você precisa. Mas a hora que você está por cima, você joga ele lá para o banco de trás. Aí fica apertado, você pula aqui para frente. Não. Bate ele na frente, você vai do lado. Fala, Deus, acelera, que eu vou aprendendo. Acelera que eu vou atrás, acelera que eu vou atrás. A revelação de Deus, ela sempre substitui a resposta que você quer. Deus te revela e já está ali. Por exemplo, Jesus chegou para os discípulos e falaram, quem eu sou? E isso, depois de explicar para ele quem ele era, 1000 vezes, hein? Ele falou 200 vezes que ele era o Filho de Deus. Daí ele pergunta para os discípulos, quem eu sou? Daí falaram assim, João Batista. Gente, eles sabem que ele não é João Batista. Como é que fala que ele é João Batista? Eles conheciam João Batista. Isso é espírito de confusão. A pessoa não consegue ver Deus. Tem área da tua vida que você não consegue ver Deus. Quem é você? Perguntando para um cara que você convive. Você é Jesus, como é que eu vou falar que você é João Batista? Como é que eu vou falar que você é Elias? Como é que eu vou falar que você é Moisés? Pior ainda, o que ele tem a ver com Jeremias? Você é o Jeremias. Daí ele olhou para Pedro e falou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, que só dava a bola fora, que só abria a boca para falar besteira, disse assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha o que Jesus respondeu para ele. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedra, no grego, significa rocha, uma massa de rocha. E dentro do contexto aqui, que eu acabei de ler, o que isso significa? Que quando ele te revela um assunto, ele é uma massa de rocha, que ninguém pode mover. Quando Deus traz uma revelação para você, de quem Ele é, ninguém tira, você não muda. Quando Ele revelou que Ele era o Cristo, Filho de Deus, aquilo foi um conceito que nunca mais saiu de Pedro. E quando Jesus percebeu isso, disse assim, Pedro, sobre a igreja, tu és rocha e sobre você edificarei a minha igreja. Sobre esta verdade, sobre este conceito eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno nunca vão prevalecer contra uma igreja que tem um conceito muito maior do que doutrina. O seu conceito em Cristo, o seu conceito em Deus é muito maior do que religião. O seu conceito em Deus tem que ser bem definido e bem resumido. Deus é fiel, Ele não te abandona, amém? Tudo que acontece com você, Deus sabe e sabe que você vai aguentar. Junto com o livramento, junto com as lutas e provações, vai vir o livramento, os anjos vão vir, Deus vai te consolar e vai te levantar para consolar os outros. Essa é a grande verdade, amém? Para de viver a tua vida perturbado, se levantando contra Deus. Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz, e o Deus de paz esmagará Satanás, amém? Ele é uma massa de rocha, quando Ele se revela, Ele é uma massa de rocha. Quando Deus te mostra alguma coisa, Ele é uma massa de rocha.
Quando ele fala para você, eu vou curar, pode aparecer todos os laudos falando que não. Ele é uma massa de rocha. Pelas pisaduras de Jesus Cristo você foi sarado. Ele é uma massa de rocha. Quando ele diz para você, você vai sair dessa crise, ele é uma massa de rocha. Quando ele diz, eu vou te ajudar, você vai aguentar tudo. Eu vou colocar você em outra dimensão. Ele é uma massa de rocha. Quando ele mostra para você o que você tem que fazer, ele te dá uma revelação, às vezes as pessoas acham que você é um idiota. José do Egito parecia um imbecil, chegou para os irmãos com uma roupinha toda colorida e disse, eu fui levantado por Deus, e vocês vão se dobrar. E os irmãos bateram nele e jogaram ele no poço. Mas aconteceu exatamente isso, era o segundo homem mais poderoso do Egito, depois de ser vendido pelos irmãos. Mas ele tinha um conceito, ele era uma massa de rocha. Sobre a minha vida existia uma massa de rocha. Sobre o teu chamado existia uma massa de rocha. As pessoas podem não te reconhecer. Pode dar tudo errado. Mas existe algo maior. Deus se revelou para você. Ele te colocou a certeza que vai dar certo. É uma massa de rocha. Fé é firmeza para os pés. Amém? Fica firme em cima dessa massa de rocha. Deus vai te revelar o que você precisa fazer para sair dessa confusão hoje. Ele é uma massa de rocha. Ninguém vai poder mudar. Agora, se você tem um problema com Deus, você tem que confessar isso. Se em algum momento você está confuso, porque você foi disseminado esse plano maligno em alguma área da sua vida que te colocou contra Deus, você tem que confessar. A Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, não para os homens, para Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu e você precisamos ser purificados da injustiça que o mundo vive. Os parâmetros de justiça do mundo não servem para o reino de Deus. Eu e você não estamos aqui na terra para viver a nossa vida. A gente está aqui na terra para viver a vida de quem está do nosso lado e quem está lá fora se perdendo. Muda os seus conceitos. Eu não sei que evangelho que você escutou, mas o evangelho de Jesus Cristo não é o evangelho egoísta que você veio na terra para ficar rico e para se dar bem. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus Cristo é que você tem que carregar a sua cruz. Que o caminho é estreito. Que para entrar no céu você tem que pagar um preço. Que aqui na terra você tem que renunciar ao direito de você ser egoísta, de você só fazer o que você acha bom. Aqui você está para estabelecer o reino de Deus. E quem estabelece o reino de Deus é perseguido. E quem estabelece o reino de Deus toma bordoada. E quem estabelece o reino de Deus tem que ter muito amor para aguentar tanta traição, tanto desamor e tanta frieza. Mas Deus colocou esse espírito sobre você. Contra o espírito de confusão, existe o espírito de amor de Deus. Existe o espírito de paz. Deus não é Deus de confusão, mas Ele é Deus de paz. E Deus te dá paz em meio à confusão. O grande diferencial de quem serve a Deus e não serve a Deus é que você está aqui, mas você está debaixo de paz. Você tem áreas confusas, mas você tem paz, você descansa, você entrega para Deus. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu e você temos muito que nos arrumar. Você tem que confessar para Jesus, falar, Jesus, eu tenho meus erros, eu pisei. Eu tenho minhas mágoas, eu finjo que eu não tenho inveja, eu finjo que eu não fico bolado com isso, com aquilo, mas eu fico triste. E não quero me revoltar contra a tua paternidade, não quero me revoltar contra o seu poder, eu quero que você me ajude. Abaixa a tua cabeça. Deixa Deus falar com você. Um dos momentos mais gostosos de um culto é quando a gente acaba de ministrar a palavra. E isso acontece comigo também. E eu consigo sentir Deus falando de uma forma tão única, daquilo que eu precisava ouvir. Porque Deus também fala aqui em cima. Antes de Ele tocar você, Ele me toca. E eu não quero ficar triste com Deus. E eu sei que você também não quer. Eu sei que entrou muita gente aqui que do seu jeito ama Deus. Que do seu jeito tentou acertar.
Mas você queria muito que Deus fizesse um milagre. Você, aliás, veio nessa igreja porque você quer que Deus mude a tua vida. E sabe por que eu amo tanto a Jesus Cristo? E eu larguei tudo que eu tinha para pregar o Evangelho, e faria tudo de novo, e passaria tudo de novo. Porque Ele me ama, e Ele te ama. Sabe por que você tem que se alegrar? Porque foi Ele que te trouxe aqui. E não existe coisa mais gostosa de saber que a gente tem um Deus que não é confuso. Um Deus que no momento desse agora, que está falando com você que veio aqui pela primeira vez, Ele não quer nada de você. E é por isso que eu amo a Deus. Porque o dia que eu fui buscar Ele, Ele não queria nada de mim, e porque eu também não tinha nada para oferecer. E a única coisa que Ele queria era me dar. Ele queria me dar a eternidade sem eu pagar um tostão. Ele queria me dar a vida eterna. Ele queria me dar o filho dele. A única coisa que Ele queria. Ele não me pediu nada, Ele não mandou eu largar nada, Ele não me confrontou nada. A única coisa que Deus quer te dar essa noite é amor. É amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único filho dele, para que você nunca morra, para que você tenha vida eterna, seus olhos se fecharem na terra em qualquer momento, porque você fez essa oração, que parece uma coisa tão boba, o seu nome já está escrito no livro da vida. Você não precisa fazer curso para entrar no céu, você não precisa ter curso para nada, você não precisa explodir, você não precisa rezar de joelho, você não precisa fazer nada, você não precisa visitar Meca, você não precisa esperar baixar um espírito em você, você não precisa fazer nada, você só precisa falar: Jesus, eu reconheço que você morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Se você quer mudar a tua história, se você quer que a sua vida espiritual seja ativada, se você quer sair debaixo desse espírito de confusão que está sobre o mundo, pensa no que eu vou te falar agora. Ninguém morreu por você. Todos os outros grandes mestres, profetas, podem ter pregado coisas bonitas, mas ninguém ressuscitou. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Então, se você já se abriu para tanto conceito e para tanta coisa, se abre aqui para uma verdade. Porque se isso não fosse verdade, você não ia estar num lugar que o púlpito é uma prancha, que tem um monte de gente normal do seu lado. Isso é verdade. Jesus é muito mais real do que você imagina na tua vida. E Ele está aqui. E Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Isso, levanta a tua mão. Estou vendo vocês na galeria. Levanta a tua mão para Jesus, não é para os homens. Só levanta a mão quem é vencedor. Fala: Jesus, eu quero, entra na minha vida. Principalmente você que está nos visitando. Eu quero orar por você, fique em pé. Bota a mão no seu coração. Repete essa oração comigo. Diga assim: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Entra na minha vida. Vem para minha vida. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Muda a minha história. Muda a minha história. Porque eu reconheço. Porque eu reconheço. Que o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus. Morreu na cruz do Calvário. Morreu na cruz do Calvário. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Escreve o meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Me ajuda. Me ajuda. A seguir. A seguir. Nesse mundo tão confuso. Neste mundo tão confuso. E tira toda a confusão. Tira toda a confusão. Da minha vida. Da minha vida. Me liberta. Me liberta. De toda a confusão mental. De toda a confusão mental. De todo o sofisma. De todo o sofisma. De tudo que foi colocado. De tudo que for colocado. Na minha mente. Na minha mente. Em relação a Deus. Em relação a Deus. Que o Senhor é um Deus distante. Que o Senhor é um Deus distante. E que eu nunca. Ia resolver. As áreas difíceis da minha vida. As áreas difíceis da minha vida. Mas eu sei. Que o Senhor é soberano. Que o Senhor é soberano. Por isso eu estou aqui. Por isso eu estou aqui. Eu entrego. O meu corpo. A minha alma. E o meu espírito. Em suas mãos. Em suas mãos. Amém? Igreja, estenda suas mãos. Vamos orar por eles.
Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que veio aqui nesse lugar, Senhor. Que o Senhor cubra-os com o sangue do Cordeiro. Que o Senhor tira sobre eles todo o laço de morte, toda a armadilha do inimigo. Que o Senhor coloque os teus anjos para destruir toda a armadilha que foi colocada contra eles. Senhor, que sejam abertos os olhos deles e eles descubram a verdade. Ah, Senhor, oh Pai, liberta do sofisma desse mundo de confusão, de conceitos errados, mas que os conceitos dos céus desça sobre eles de forma sobrenatural, que o Senhor converta a mente, Deus, que eles possam abrir os olhos e entender que o Senhor é vivo, que o Senhor fala, mostra a tua face para eles e mostra a sua voz. Senhor, que nenhum deles se percam, que isso não seja um momento emocional, mas seja um marco nas vidas espirituais deles. Eu os abençoo, Senhor, com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais, em nome de Jesus Cristo. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. No final do culto agora a gente vai marcar o seu nome e telefone para a gente estar orando por vocês e chamando vocês para os eventos que a gente tem na igreja. Amém? Sejam bem-vindos. Fica em pé no seu lugar. A gente vai terminar esse culto. E eu quero que você coloque diante de Deus agora toda a área da sua vida que está confusa. Põe diante do altar de Deus. Ore e fala: Deus, isso aqui não está bom. Isso aqui está me distanciando do Senhor. É um dinheiro que não aparece. É uma pessoa que te atormenta. É uma história que não acaba. É uma coisa que você não consegue vender. É uma coisa que parece que tem um demônio atrapalhando uma área da sua vida. Não anda. A área que te confunde. A área que te joga contra Deus. Feche os seus olhos e fala: Deus, tu não és Deus de confusão, tu és Deus de paz. E eu vou sair daqui com essa paz. Eu vou sair daqui com a paz que excede entendimento humano. Paz que guarde a mente e paz que guarda o coração. Eu não vou sair daqui duvidando, eu vou sair daqui crendo que vai acontecer um milagre. Pede isso para Deus, fala: Deus, faz um milagre aqui, Deus. Eu quero chegar nessa situação que eu te pedi e quero ver a sua boa mão agindo. Ore agora, fala: Deus, eu quero paz na minha vida, eu quero paz. Pede para Deus, fala: Deus, tu não és Deus de confusão, Deus. Tu és um Deus de paz. Começa a trazer um espírito de paz. Jesus, o Senhor falava para os discípulos: não há paz como o mundo a dá. Eu vou dar paz não como o mundo dá, porque o mundo não dá paz. O mundo dá momentos tranquilos para a gente, momentos que a gente tira de férias, momentos de alegria, mas são poucos. Mas a gente quer a paz eterna, a paz que domina o nosso coração, a paz acima de tudo, Deus. Venha como uma pomba, Espírito Santo, derrame paz. Vem e derrame paz sobre os lares, derrame paz sobre as famílias, derrame paz sobre os negócios, derrame paz sobre as nossas mentes. Põe a mão na tua cabeça e fala: Deus, me dá paz. Põe uma mão na cabeça, outra no coração. A paz de Deus guarda a mente e o coração. Derrama da tua paz. Tira a confusão das nossas mentes. Tira a perturbação, tira a inveja, tira o medo. Tira o medo. Tira o medo. O medo de arriscar, o medo de tomar atitude. Tira a covardia do nosso meio. Tira o medo, dá força. Tira o medo, tira o medo, tira o medo. Tira a mentira da nossa mente, que o Senhor nos abandonou. Isso é mentira. O Senhor está aqui. O Senhor está nas nossas casas. O Senhor está nessa terra. O Senhor é um Deus justo. Nós confessamos os nossos pecados agora. Purifica a tua igreja de toda injustiça. Mas nós não queremos viver o que o mundo vive. Nós queremos viver a justiça do reino. Tira a mentira das nossas mentes. O Senhor não nos abandonou. Tu és fiel.
Aquele que começou a obra na tua vida, Ele é fiel para terminar. Ele vai purificar a tua mente. Você vai começar a entender os céus. Você vai começar a ter sede e fome de Deus. Toda dor do teu coração vai passar. Todo espírito de rejeição cai por terra. As pessoas não te enxergam, mas Deus te vê. Ei! Ninguém precisa te ver, Deus está te vendo. Oh! Ninguém precisa te reconhecer, Deus te reconhece essa noite e diz: entra no meu gozo, entra na minha alegria. Começa a adorar a Deus. Começa a adorar a Deus e fala: Deus, eu te amo apesar dessa confusão toda. Hey! Porque depois dessa confusão vai vir um tempo de paz. Depois da guerra vem a terra prometida. O Deus de paz esmagará Satanás essa noite. Ele acaba com o espírito de confusão e começa a derramar sobre a igreja o espírito de paz. Profetiza paz. Paz no emprego, paz na família. Começa a profetizar paz nas suas finanças, paz na sua mente, paz na sua saúde, paz, paz no seu ministério. Ei! Oh, reparabachura caramaraia arabaçaia aramaia. Levante a sua mão e declare: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Quando você adora a Deus, quando você louva a Deus, há anjos do Senhor aqui para guerrearem por você. Adore. Adore a Deus sobre toda luta, sobre toda confusão. Te exaltamos, te exaltamos, sim, Deus, ó Senhor. Te Declare, igreja. O Senhor é bom. Deus é justo. Deus te ama. Levante as suas mãos com os anjos do Senhor e declare comigo:
Vai começar a entrar paz no lugar da confusão. Te exaltamos, Louva a Deus. te exaltamos. Louve Ele com a sua voz, junto com os anjos. Todo sempre. Vai adorando Ele, Ele vai limpar o teu coração em relação a Ele. Te exaltamos. Ele vai te purificar de toda injustiça. Ele vai te colocar sobre uma massa de pedra forte agora. Ele vai se revelar a você como Deus fiel. Adore, adore. Te exaltamos. Há uma massa de rocha forte aqui te falando. Nada pode calar um adorador. Por mais forte que for a sua dor, nasceu um adorador. Abra a tua boca e declare. Ninguém cala a boca de um adorador.
a tua soberania, nada. Vai recebendo paz, vai recebendo paz, vai recebendo paz. Não como o mundo a dá, a minha paz vos dou. Sopra a tua paz. Sobre toda a área confusa, sobre todo o laudo médico, sopra, sopra, sopra sobre todo resultado negativo que nós tivemos, sopra, sopra, Deus, sopra sobre aquilo que para o mundo é tristeza e que para nós produzirá eterno peso de glória, pois a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. Se segura sobre essa rocha, se segura sobre essa rocha. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Ele não quer te confundir, Ele quer esclarecer tudo. E hoje Ele já limpa o teu coração, Ele limpa a tua mente. Oh! Oh! Tu és Deus de paz, Senhor. Tu és Deus de paz, sopra sobre nós paz, paz para resolver as piores coisas, paz para termos domínio próprio, paz para refletirmos, Senhor, o teu caráter, paz, Deus, paz para sermos diferentes da confusão que há sobre a terra. Nos derrama dessa paz, Deus. Nos faça agora, Deus, revela-nos a nós. Faça sobre os nossos pés agora uma massa de rocha forte sobre o que o Senhor está fazendo nesse culto, para que isso não caia em nosso esquecimento, mas que essa palavra entre em nosso coração e jamais saia. Revela-nos a nós. Nós te conhecemos, não como Deus confuso, não como Deus mentiroso, não como um Deus enganador. Ah, Deus, a sua mão não está encolhida para que não possa nos tocar. Toca a nossa geração, toca as nossas vidas, Senhor. Tira aquilo que é confusão. Mais luz sobre nós, Deus. Mais luz sobre nossa geração, mais luz sobre nossas mentes, mais luz sobre nosso coração. Onde há luz do Senhor, não há escuridão das trevas. Mais luz, Deus. Mais luz, Senhor. Oh, recanamaia. Mais revelação. Ei, libera tuas revelações. Venha sobre nós as tuas profecias. Venha sobre nós. Libera, libera, libera os sonhos proféticos. Quantos aqui não sonham mais? Libera sonhos, Deus. Que a gente possa dormir e não ser atormentado por pesadelos, mas que nós possamos receber sonhos proféticos, Deus. Derrama sonhos, Deus. Restaura o profético sobre a tua casa. Oh, Deus de poder. A direção é tua, Deus. A direção dessa igreja é sua. A direção das nossas vidas é sua. Nós somos copiloto. Coloca-nos de lado e entra para mover. Entra para fazer, entra para realizar. Entra para dirigir. Dirige
dirige essa igreja, dirige essa nação, dirige a nossa cultura, dirige a nossa sociedade, nos coloca de lado. Tu sabes o que é melhor para nós, Tu és soberano, Deus. Manda Ele dirigir a tua empresa, manda Ele dirigir a tua família. Dirige, Deus. Dirige meu coração, dirige. Dirige, Deus. Não a minha vontade, mas a Tua. Não mais a minha, mas a Tua. Não mais a minha, mas a Tua. Oh, os meus planos são maiores. Os meus sonhos são melhores. Oh, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais subiu ao coração humano, eu vos prometo. Eu vos tiro da confusão. Eu vos tiro da confusão. Ei! Ei! Ebarabachura ramanai. Levante a sua mão e declare comigo. Nessa noite, eu recebi de Deus a paz que excede todo entendimento, que guarda a minha mente, que guarda o meu coração. Eu declaro que toda confusão da minha vida vai cair por terra, porque o meu Deus ainda vai me revelar, e eu vou orar, e toda ação do inimigo vai cair por terra. Eu declaro que eu vou ter revelações acerca da minha vida. Deus vai me mostrar o que fazer e para onde ir. Eu libero todo sentimento de rejeição em relação a Deus, porque Ele sabe o que está fazendo na minha vida. E se Deus contou com a minha perda e a minha dor para salvar alguns, isso já é o suficiente. Que eu possa diminuir para que Deus cresça, para que eu possa morrer para que Ele viva. Em nome de Jesus, eu declaro como Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e recebo a palavra que ele recebeu. Eu me apego a uma massa de rocha, ao conceito da palavra de Deus, e o que Ele me mostrar, eu não arredo o pé. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e eu me apego a esta certeza: o meu Deus continua fiel, mas Ele conta comigo. A minha vida não é minha, mas é dEle, e isso me dá paz acima de toda luta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. A Ti, Deus de paz. Oh, aleluia, recebe, Jesus, recebe. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta a tua mão direita que eu quero te abençoar. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Que o Espírito Santo, de uma vez por todas, tome o controle de todas as áreas da sua vida. Que o Senhor seja o piloto de todas as áreas de sua vida. Que Deus comece a te revelar agora para onde você deve ir. E que
essa fortaleza de confusão nunca mais volte sobre você. Que não haja mais as confusões que haviam na sua casa, que não haja mais as confusões que haviam na sua empresa, que seja desenrolado, que seja revelada onde começou essa confusão e termine pela sua boa mão, que você se levante como um servo de Deus, trazendo boas novas. Não haverá mais confusão, haverá a paz de Deus. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais, materiais. Vai na paz, amo vocês, até mais, tchau!